Glórias a Deus, paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo Jesus, que Deus vos abençoe grandiosamente. Graças a Deus, mais um dia de bênção e vitória que o Senhor nos concede. Com luta, né? Mas isso não muda o fato de Deus nos amar e nos ajudar. E os livramentos que o Senhor tem nos dado é um reflexo daquilo que Ele é para com nossas vidas, né? A sua benevolência, o seu amor, né? A sua benignidade. E, na verdade, Deus ele não precisa provar nada para ninguém, né? Convencer ninguém a nada. Ele já fez tudo isso, na verdade, lá na cruz do Calvário, quando Ele entregou sua vida por nós. Mas somos gratos ao Senhor, porque além do sacrifício dele na cruz do Calvário, ainda hoje Ele continua trabalhando em nossas vidas, realizando dos seus milagres. Isso é maravilhoso demais, né? Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Graças a Deus por mais uma vez estarmos reunidos, a aprender um pouco da gloriosa Palavra de Deus. Todas as sextas, a partir das 20 horas até as 20h30, nós temos aqui o nosso momento de ensino, que é transmitido na página do Facebook da nossa igreja, a Igreja da Multiforme Graça de Deus. Na sexta passada, o nosso amado presbítero Alex esteve a ministrar a palavra, nos ensinar, né, da Palavra de Deus. Graças a Deus, nós podemos aprender, né, das Escrituras Sagradas através do servo do Senhor. Ele veio e trouxe uma mensagem maravilhosa a respeito ali da parábola dos talentos. Né? Eu não pude assistir ao vivo naquela ocasião, mas no dia posterior ali estive a comer, se alimentar daquele ensino, e foi uma bênção de Deus, graças ao Senhor, pela vida do servo de Deus, que sempre tem estado aqui conosco, né? Colaborando, cooperando na obra do Senhor, através do ensino da palavra de Deus. Amados, nós começamos por alguns domingos atrás uma série de ensinos e nós trouxemos aqui a primeira parte deste ensino, e o tema para esta série de ensinos é: onde estaremos após a morte? Na verdade é uma pergunta, né? Onde estaremos após a morte? Nós trouxemos o primeiro ensino, né? Que seria a primeira parte. É até um tanto irônico, né? Que para falar do fim nós tivemos que falar do início, do princípio. E se os irmãos se recordam bem, nós tratamos aqui da criação do homem, mas com base no texto original hebraico. E nós pegamos as palavras-chave que compõem os versos relacionados e trouxemos aqui a interpretação para que nós pudéssemos compreender a Bíblia Sagrada de um modo mais profundo. Então eu acredito que através daquele ensino nós compreendemos muito bem o princípio da criação do homem, do ser humano. E dando continuidade a esta série de ensinos, nós estamos então agora na parte 2, né, deste ensino, a segunda parte, tá? Nós falamos então da criação do homem, que foi o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Nessa segunda parte nós vamos aprender o que seria o corpo, alma e espírito. É lógico que não tem como nós reunirmos todas as informações a respeito disso, senão demandaria de um tempo muito maior. Então nós vamos trazer aqui de um modo resumido, porém objetivo e concreto, para que nós possamos entender e compreender a palavra de Deus dentro deste tema, dentro destes tópicos aqui, tá? Então vamos lá. Onde estaremos após a morte? Inicialmente hoje nós vamos falar sobre o corpo, alma e espírito. Por que essas partes, eu até chamaria essas partes de partes introdutórias, né? A primeira parte, a segunda parte. Porque para nós compreendermos melhor aquilo cujo tema ele se diz respeito, onde nós estaremos após a morte, nós temos que ter uma base, nós temos que ter um alicerce. E através dessa base de conhecimento bíblico, ficará mais fácil compreender e entender o tema ou a resposta para este tema aqui, que é uma pergunta: onde nós estaremos após a morte? Né, ao longo de toda essa série de ensinos, nós vamos de fato aprender onde é que as pessoas que morrem, elas se encontram nesse exato momento. Nesse exato momento, aqui agora, que eu estou com você aqui online. Não onde essas pessoas estão, o que elas estão fazendo, o que elas estão vivendo. Será que lá ela lembra de alguma coisa aqui da terra? Será que lá, sendo no reino dos céus ou estando no inferno, aqueles que morreram sem a salvação, será que eles lembram das coisas que passaram aqui? Como que funciona isso? Onde elas estão? Então nós vamos aprender sobre isso, e a Bíblia tem muito a nos revelar sobre isso. Amém? Vamos lá.
Bom, primeiro nós falamos ali da criação do ser humano, corpo, alma e espírito. Então hoje nós vamos entender um pouco mais sobre corpo, alma e espírito. Nós aprendemos pela Bíblia Sagrada que o ser humano, o homem, ele é constituído de 3 partes. Assim como o tabernáculo lá dos tempos de Israel, como o tabernáculo que existe ali no céu, né, e nós compreendemos isso através do livro de Apocalipse, ele é dividido em 3 partes, assim também o homem o é. Tá? Então o tabernáculo, ele contém ali a primeira parte do tabernáculo, que é o pátio do tabernáculo, a segunda parte que seria o lugar santo, onde tem ali os utensílios, tem o candelabro, a mesa da propiciação, ali tem o altar de incenso, e depois o Santo dos Santos, né, que é a parte mais interna, que é onde se encontrava a Arca da Aliança. Então o ser humano, o homem, ele também é dividido em 3 partes, ele segue essa mesma ordem. O pátio do tabernáculo, por exemplo, representa o nosso corpo, e o santo, o lugar santo, representaria ali então a nossa alma, e o Santo dos Santos o nosso espírito, tá? É lógico que isso daí é uma comparação teológica, tá ok? Uma representação teológica, mas nós notamos que assim como o homem ele é constituído de 3 partes, né? Corpo, alma e espírito, nós sabemos que Deus também, ele é 3 em 1, que nós conhecemos como a Trindade, a Santíssima Trindade, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas estamos a falar do homem. Corpo do homem. O que é o corpo do homem? Para que serve o corpo do homem? Bom, essa pergunta é uma pergunta bem lógica, né? Todos sabem disso, o que é o corpo do homem, para que ele serve. Tá, mas agora vamos olhar no sentido mais bíblico. No sentido bíblico, nós vamos compreender que o homem ele é dividido, né, entre o homem interior e o homem exterior. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar isso. O corpo do homem, na verdade, é o meio pelo qual a alma ela tem contato com o mundo físico. Se o homem não tivesse um corpo e ainda assim ele existisse como alma vivente, ele não teria contato com o mundo físico, porque o planeta Terra, o nosso universo, ele é físico, ele é material. E para ter contato, a alma do homem, que na verdade é algo espiritual, que é algo sobrenatural, para ele ter contato com o mundo físico, ele precisa então de algo físico. Por isso, então, que tem um corpo. Então, através do corpo, nós temos contato com esse mundo físico. Se não tivéssemos um corpo, não teríamos contato com este mundo físico. Por isso, quando Jesus ele veio, né, ali ele nasceu de mulher, e obviamente ali o propósito era ele ter contato com o mundo físico. Então, ele precisava de um corpo carnal, um corpo físico. Então, sem um corpo físico, não há contato com o mundo físico. O homem, como eu disse, ele é dividido entre o homem interior e o homem exterior. O homem exterior nós sabemos que se trata do corpo. O homem interior já seria composto pela alma e pelo espírito. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, está escrito assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então o próprio apóstolo Paulo lhe deixa claro que o homem ele é constituído de interior e de exterior. E ele ainda deixa claro dizendo, ainda que o nosso homem exterior, que seria o nosso corpo, aquilo que as pessoas enxergam, né, fisicamente, ainda que ele venha se corromper, o nosso homem interior ele não pode se corromper. O nosso homem interior ele tem que se renovar todos os dias. Então uma pessoa que está mais velha, que está com o corpo, digamos assim, eu não queria usar essa palavra, mas eu não encontro outra no momento, definhando, né, por questão da idade, e o seu corpo físico ele vinha se corromper por questão do tempo e da idade, né, propriamente dito, ou talvez por causa de uma doença, quem sabe. O nosso homem interior ele tem que estar novo, todos os dias ele tem que estar novo, se renovar. Ele não pode se deteriorar juntamente com o corpo, tá? O nosso interior ele pode se deteriorar também através do pecado, da desobediência, né, da rebeldia. Mas o que Paulo deixa bem claro, o homem exterior ele pode se corromper, mas o homem interior não. Tá? Então ele tem que estar novo todos os dias, se renovar de dia em dia. O corpo do homem, o nosso corpo, né, vamos dizer assim, além dele ter contato com o mundo físico, outra questão que nós podemos abordar aqui
é que ele não é nosso, mas ele é de Deus. O nosso corpo não é nosso, e sim de Deus. Sim, é isso que a Bíblia Sagrada nos diz, lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 13, que diz assim: os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá a ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, quando isso não significa, amado, que Deus ele manda no corpo e que Deus manda no corpo e ele faz o que ele quer. Não significa isso. Significa que nós entregamos, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, o nosso corpo ele passa a ser propriedade de Deus. Não significa que você não possa, cuidar do corpo à sua maneira, né? Não significa isso. Você pode cuidar do seu corpo à sua maneira. Você pode fazer com ele, na verdade, o que você quiser. Porém, tudo que for feito não pode ter pecado, tá? Nós não podemos pecar contra Deus através do nosso corpo. Na verdade, o ideal é que nós não pequemos contra Deus em nenhuma ocasião, né? Mas, infelizmente, nós somos falhos, somos pecadores. Mas o nosso corpo, você pode fazer com ele o que você quiser, mas tudo que você fizer não pode ser nada que seja contra a vontade de Deus. Porque se for algo contra a vontade do Senhor, é pecado e não é certo. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós colocamos o nosso corpo à disposição de Deus e à vontade do Senhor. Então o corpo ele passa a não ser mais propriedade minha, mas é propriedade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz: o corpo, porém, não é para a imoralidade. Então, a partir do momento que o meu corpo está exposto à imoralidade, qualquer outra coisa, ele não está na vontade do Senhor, tá? E aí ele dá continuidade dizendo: mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, o nosso corpo, ele é de Deus. Outra questão sobre o corpo ainda, para nós entrarmos na questão da alma, o corpo, ele é o templo, ele é a morada do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada nos diz isso lá em 1 Coríntios 6, 19 e o verso de número 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito? Do Espírito Santo, né, o texto diz. Que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Outro versículo que fala que o corpo não é nosso, mas sim de Deus. Mas aqui a questão é que o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. Então o texto diz: você não sabe que o corpo de vocês é templo, é morada do Espírito Santo. Que o Espírito Santo ele mora, ele habita em vocês. Amados, isso é um privilégio extraordinário. Porque os homens do passado, eles não tinham o Espírito Santo habitando neles, tá? Não tinha. Por isso que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou vos enviar outro Consolador. Quando Jesus diz isso é porque ele não estava ali, ele estava lá, ele seria enviado. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, o Espírito Santo ele só habitava em pessoas específicas em ocasiões específicas. Ali nós vemos que o Espírito Santo ele habitava em reis, quando estava na vontade de Deus, é óbvio, em sacerdotes e em profetas, quando eles estavam na vontade do Senhor. E através dessa habitação do Espírito Santo, então eles conseguiam empreender a obra de Deus, viver a vontade do Senhor, tá? Sem o Espírito Santo eles não conseguiriam. Por isso que o Espírito Santo habitava neles. Então, em algumas ocasiões específicas, por exemplo, na construção ali da arca, o Espírito Santo habitou. Me falha agora o nome dos homens ali, que trabalharam nos artifícios ali, nas esculturas, nas coisas vinculadas ali, as coisas do tabernáculo, né? Então, o Espírito Santo habitou neles para que eles fizessem aquela obra. E, posteriormente, obviamente, o Espírito Santo veio a se retirar. Mas em rei, sacerdote e profeta, o Espírito Santo habitava e habitava durante toda a sua vida, a não ser que ele abandonasse a vontade do Senhor, que foi o que aconteceu com o rei Saul, por exemplo, que desobedeceu a Deus, o Espírito Santo não mais habitava nele, e ele passou a ser perturbado por um espírito maligno. Nós sabemos a história que Davi, ele através de uma harpa expulsava ali os demônios, ali a perturbação que o rei Saul ele tinha. Mas o que eu quero dizer então é que o Espírito Santo ele habitava apenas no profeta, sacerdote, rei, ou em alguém em ocasião específica, como os juízes ali, aconteceu ali com Sansão, que o Espírito Santo habitava sobre ele, e a Bíblia nos diz que quando ele ia usar sua força, a Bíblia nos mostra claramente que o Espírito Santo vinha sobre ele, então ele usava aquela força ali, e então o Espírito Santo ele não era dado a todos assim.
Só que no Novo Testamento, depois da morte de Jesus, Jesus enviou o seu Santo Espírito a nós. Ele faz parte de qualquer pessoa que aceite a Cristo. Por mais que a pessoa ela não tenha uma obra, ela não tenha um ministério, ela não tenha um cargo na igreja, ela não faz a obra, mas ela está em Cristo, ela tem o Espírito Santo habitando nela. Tá? Isso é um privilégio gigantesco. E é dentro do nosso corpo. Por isso, Paulo diz, o vosso corpo é templo do Espírito Santo. E ele deixa bem claro que então Deus é aquele que domina, tem que dominar sobre o nosso corpo. Ok? Então o nosso corpo é santuário e morada de Deus e do Espírito Santo. Bom, então nós conhecemos alguma coisa em relação ao corpo e sabemos para que o corpo serve, algumas questões sobre ele, que é morada de Deus, que Deus é o que domina sobre o nosso corpo e por aí vai. Agora vamos falar um pouco da alma, tá? A alma, até na Bíblia Sagrada, algumas pessoas acham que a alma e o espírito, ele é a mesma coisa. Na verdade, ele não é a mesma coisa. Muitos teólogos, amados, eu já vi, teólogo de nome, conhecido pela igreja, colocando essa questão, que a alma e o espírito é o mesmo, tá? Que o homem ele não é dividido em três partes, né? Digamos assim, dividido, né? Mas não é verdade. Se você olhar pela Bíblia Sagrada, eu já estudei muito sobre essa questão, já dei aulas sobre essa questão. O homem ele não pode conter uma alma e o espírito sendo como se fosse um só, ou seja, o homem interior ser um só, tá? Porque a Bíblia não nos permite trazer essa ideia. Inclusive, amados, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós nos alimentamos espiritualmente falando em relação à palavra de Deus e conhecimento. Eu vou te dizer a verdade, não somente na internet, mas também em cima de muitos de nossos púlpitos, de muitas de nossas igrejas. Muitas pessoas acham que o grande mal está na internet. Na verdade, muitas das vezes está pertinho de nós, em nossos púlpitos, em nossas igrejas, ali ao nosso lado. Vamos tomar muito cuidado, porque existem pessoas que são caracterizadas como cristãos excelentes, grandes teólogos, grandes estudiosos, conhecedores da palavra de Deus, grandes pregadores. Mas infelizmente muitos têm uma ideologia em relação a algumas coisas concernentes à Bíblia Sagrada que vão a par daquilo que a Bíblia Sagrada verdadeiramente está nos ensinando. Eu já vi muitos dessas pessoas, conheci muitas de suas mensagens e ideias teológicas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E muitos de nossos irmãos estão se alimentando das mensagens que são ministradas por essas pessoas. Então é um perigo, porque dentro dessas mensagens às vezes contém coisas que a Bíblia Sagrada ela não apoia e você acaba se alimentando disso. A sua alma, ela tem a sua salvação, né? Melhor dizendo, ela pode ficar comprometida quando você aprende uma coisa que a Bíblia Sagrada não ensina. Muitas pessoas vivem uma vida em que dificilmente se consegue coisas espirituais, sempre uma vida patinando, sempre pedindo oração para os outros e as coisas nunca se resolvem. Muitas das vezes tem uma fraqueza espiritual, não aguenta e não suporta as lutas e as dificuldades, não tem força para orar, não tem força para estudar a Bíblia Sagrada, vive aquela vida procrastinada, espiritualmente falando, e isso muitas das vezes ocorre por conta daquilo que está sendo alimentada. Se alimentando de uma palavra que na Bíblia não apoia, é uma mensagem que não vai te dar força, não vai te ajudar, não vai contribuir para o seu crescimento espiritual, você não vai crescer espiritualmente, você não vai ser abençoado, não vai alcançar das bênçãos de Deus, as suas orações muitas das vezes não vão conseguir resposta do Senhor. Por quê? Porque há uma fraqueza espiritual por causa de alimentos que você tem se alimentado que não é apoiada pela Bíblia Sagrada. Então, infelizmente, nós só temos a perder quando nos alimentamos disso tudo. Amado, isso é uma coisa muito séria. Toma cuidado com o que você ouve, com o que você lê, com o que você se alimenta. Não só na internet, mas em cima de nossos púlpitos, de nossas igrejas, que nós temos até aqui em nossa cidade, obviamente, dos lugares que você frequenta. Toma cuidado. São alimentos que a sua alma ela vai absorver, não vai te fazer bem, não vai te trazer crescimento espiritual e você vai viver derrotas na sua vida porque não tem estrutura na palavra de Deus. Bom, a alma ela é o que dá vida ao corpo. Sem a alma, o corpo ele não sobrevive. Nós sabemos disso. Então, quando a alma ela se retira do corpo, é o que nós conhecemos como morte. O corpo passa a não ter vida mais. O corpo ele morre. Então a morte do homem, na verdade, até me fugiu a palavra agora, mas é
quando a alma ela não faz mais parte do corpo, ela não está dentro do corpo. E isso é a morte do homem. Então, a ausência, essa é a palavra, a ausência de alma no corpo é o que nós conhecemos como morte. O corpo, ele morre, não tem alma, não tem vida. Porém, a vida da alma, ela continua existente. Se tem uma coisa que é imortal no homem, é a sua alma. O Espírito, nós sabemos pela Bíblia Sagrada que ele retorna ao Senhor que deu o Espírito ao homem. Mas a alma ela vai ter o seu destino. A Bíblia nos diz que o homem está destinado a morrer uma só vez. Passado disso, segue-se ao juízo. Então a alma ela vai ter sua vida no reino celestial ou ela vai ter ali no que nós conhecemos como inferno, que a Bíblia nos ensina como inferno. Nós vamos saber tratar disso mais adiante, tá? Em outro dia. Mas então a alma é o que dá vida ao corpo. A alma e o espírito, como eu disse, não é um só, tá ok? Vamos ver pela Bíblia Sagrada lá em Hebreus capítulo 4, verso de número 12, muito conhecido pelos nossos irmãos. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então o texto diz, a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e pronta para discernir disposições e pensamentos do coração. Então há uma divisão entre a alma e o espírito. Então o escritor dos Hebreus está deixando bem claro, a alma é uma coisa e espírito é outra. Se fosse a mesma coisa, não haveria divisão, não haveria duas partes. E o próprio escritor aqui deixa bem claro, inspirado por Deus, obviamente, que há duas partes internas no homem, a alma e o espírito. Só com este verso cai toda a ideologia de que alma e espírito é um só, tá bom? Então a Bíblia Sagrada tem muito a nos ensinar, né? Bom, outra questão sobre a alma. A alma é a sede dos sentimentos. O que é a alma? A alma é a sede dos sentimentos. A palavra alma, eu já disse isso em uma outra ocasião. A palavra alma, eu acho que até no diálogo e ensino, né, com o nosso amado evangelista Leandro, eu acho que eu devo ter dito isso. Mas a alma, a palavra alma no grego se fala psique. Traduzido para o português seria mesmo que respiração, mesmo que sopro, né? A teologia nos ensina que a alma ela é a sede dos sentimentos. Na alma é onde reside todo e qualquer tipo de sentimento, desde sentimentos positivos da vontade do Senhor, até mesmo sentimentos negativos que é contra a vontade de Deus. Lá em Salmo 42, verso 2, por exemplo, vai nos dizer que a alma, ela vai nos mostrar claramente, né, falar que a alma ela é de fato a sede dos sentimentos. Eu não vou ler todos esses versos aqui, amados, que eu marquei, porque senão o nosso ensino vai ficar muito cansativo, né? Lá em Salmos 35, verso de número 9, diz que a alma, ela se alegra no Senhor. Então, a alegria está na onde? Na alma. A alegria é um tipo de sentimento. Então, se a nossa alma se alegra em Deus, obviamente a alma, daquilo que nós estamos falando, e alegria, sentimento. Sentimento, alegria, por exemplo, está na alma. E Salmos 35, verso 9, deixa bem claro isso, que a nossa alma, ela se alegra no Senhor. Lá em Salmos 119, no verso de número 20, diz que a nossa alma, ela se quebranta diante de Deus. O que é quebrantar-se diante de Deus? Mesmo que humilhar-se, né? Se esvaziar. Então a humilhação, ela é um sentimento, né, que é o sentimento de humilhação, e está na nossa alma. E o texto deixa bem claro isso em Salmo 119, verso de número 20, que a nossa alma, ela se quebranta diante de Deus. Então o sentimento de quebrantamento, né, de humilhação, que nós expressamos, ou né, deveríamos expressar diante do Senhor, em nossas orações, por exemplo, isso vem da nossa alma. Lá em Mateus 22, 37, diz que o amor, né, que a Deus, nós amamos a Deus através da nossa alma. Na nossa alma reside o que nós conhecemos como amor. Não só para com Deus, para com as coisas deste mundo, né, o que seria pecado, também está na alma esse amor. O amor para com um ente querido também está na alma. Tudo isso se encontra na alma. Lá em Mateus 26, verso de 38, este verso eu quero ler, é um texto em que Jesus disse algo, está escrito assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aí que vê lá comigo. Jesus estava ali no Getsemane, pediu para os discípulos ficar ali,
e vê lá com ele. Mas aqui o que nós queremos abordar aqui neste verso é a expressão de Jesus, né? As palavras de Jesus. A minha alma está triste, está com tristeza. Em outra tradução diz, a minha alma está angustiada até a morte. Então a angústia e a tristeza não está no corpo, ela não está no espírito, ela está na alma. A sede dos sentimentos é a nossa alma, não é o corpo e não é o espírito. Aonde habitam os sentimentos é na nossa alma. Então, tudo que for vinculado a essas questões de sentimento, até mesmo o intelecto do ser humano, a sua inteligência está na alma, a sua capacidade de pensar está na alma. Na alma está o intelecto, está o pensamento, o saber, a sabedoria, o querer, o temperamento está na alma. A índole, o caráter, as paixões, os desejos, tudo isso se encontra na alma. Uma maneira prática, né, de explicar o que é a alma, eu já usei isso em meus ensinos, até em épocas posteriores, quando eu ministrava na escola bíblica dominical, né, e eu fiz isso por muitos e muitos anos. E quando eu tinha uma explicação para dar em relação à alma, o que é a alma, uma maneira bem fácil e simples. O que é a alma? A alma é você, por dentro, interiormente falando, é você. Essa é a alma e aí que estão os sentimentos. Amém? A alma, ela contém a salvação. A salvação, ela está na alma. Deus, ele nos concedeu a salvação e ela se encontra em nossa alma, tá? Tiago 5, verso de número 20, vai falar sobre a salvação da alma. A salvação não está no corpo. O nosso corpo, amados, ele não vai ser salvo. Não, o apóstolo Paulo deixou bem claro. O nosso corpo, ele será destruído. Porque ele é corrupto. Ele é corrupto. Então, o nosso corpo, ele vai ser destruído. Só quando eu digo destruído, não é desfeito e literalmente nunca mais existir. Fisicamente falando, é isso que vai acontecer, né? O nosso corpo, ele será destruído pela terra, né? E ele vai apodrecer, os nossos ossos, eles, né, por muito tempo, muitos anos, ele vai vir a se desfazer também, tudo vai ser destruído, né? Mas, espiritualmente falando, o nosso corpo, ele é transformado, e ele passa do corruptível para o incorruptível. Então nós vamos ter um corpo glorificado, a Bíblia nos diz, né? Quando Jesus ele ressuscitou ali, o corpo dele já estava entrando em processo de... agora me fugiu outra palavra que me fugiu, hoje está me fugindo as palavras. Decomposição. Então o corpo dele entrou em processo de decomposição naquela ocasião, mas quando Jesus ele aparece ali, ele não estava decomposto, ele estava glorificado, era um corpo glorificado, tá? Então era um corpo diferente, tá ok? Então o nosso corpo, ele vai sofrer uma transformação. Humanamente falando, ele é destruído, mas espiritualmente falando, ele é transformado. A salvação não está no corpo, tá? Ela não se encontra no corpo. Irmão, aquele que morreu, que perdeu uma parte do corpo, morreu sem um braço, ele vai ressuscitar naquele dia sem um braço, o seu corpo glorificado, ele não vai ter um braço, ele vai ter o braço, meu amado, tá? É lógico que nós não podemos colocar essa questão ali como uma verdade absoluta e dizer que o corpo ele vai ser idêntico a esse que nós temos, só que de uma aparência diferenciada. É difícil nós provarmos isso dentro da Bíblia Sagrada, mas é claro, nós sabemos através da Bíblia que será um corpo perfeito, tá? Quem morreu caolho vai ressuscitar com o corpo caolho? Não, vai ressuscitar com os dois olhos, obviamente. Se o corpo tiver as mesmas características que o nosso corpo humano hoje tem, tá? Até muitas pessoas, até de algumas outras religiões, não doam órgão, porque acha que naquele dia, quando for outras religiões, né, dentro do cristianismo mesmo, né, outros segmentos religiosos, né, dentro do cristianismo, muitos acham que eles vão ressuscitar naquele dia faltando um órgão, então não vou doar o meu coração quando eu morrer, porque vai que eu ressuscito e eu vou estar sem coração. Em primeiro lugar, você não vai precisar de um coração físico para sobreviver, tá? Em segundo lugar, ele vai ser destruído lá na terra, tá ok? Então o que Deus vai fazer é transformar o seu corpo. Então não tem problema, amados, nós podemos doar os nossos órgãos tranquilamente, isso não vai mudar em nada lá na ressurreição, tá? Então nosso corpo ele será perfeito e glorificado, a aparência dele será
de glória e não de corpo físico, como nós vemos hoje, físico material, né, digamos assim. Então será uma aparência de glória mesmo. Aí você pode indagar, mas espera aí, quando Jesus ressuscitou, ali ainda tinha marca nas mãos, tinha marca ali da lança. Tomé, inclusive, ele tocou nas marcas de Jesus para ver que de fato Jesus era o próprio Cristo, né, ali ressuscitado, o próprio Jesus. Sim, obviamente que sim, e isso tudo logicamente que é propósito de Deus. Tá? Então as marcas da salvação estão gravadas nele para toda a eternidade. Eu não vou entrar nessa parte aqui, que é uma coisa muito linda e maravilhosa de se falar, mas a gente vai entrar em outro tema. A gente está quase entrando em outro tema já. Bom, vamos lá. Então a salvação do homem está em sua alma. Lá em Marcos 8,37 diz: o que daria o homem em troca de sua alma? Lá em Marcos 8,36, que proveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lá em 1 Pedro 4,19, portanto também aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus confiem suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. A salvação do homem está em sua alma. Amém? Terceiro, o espírito. Vamos falar do espírito. Aprendemos que a alma é a sede dos sentimentos e através da alma que o corpo físico ele tem contato com o mundo, tá? Quando eu digo com o mundo, não estou falando no estado, na questão de pecados, estou falando no mundo físico, no mundo material, tá bom? Terceiro, o espírito. O que é o espírito do homem? O espírito do homem, como eu disse, é diferente da alma, ali não é a mesma coisa. Outra questão. Espírito do homem não é o Espírito de Deus. Na Bíblia Sagrada, sempre que você vê, nas nossas traduções, né, sempre que você vê a palavra Espírito com E minúsculo, é o Espírito do ser humano, que Deus deu ao ser humano. Quando você vê Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Tá? Espírito do homem e Espírito Santo são coisas completamente diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom? Embora através do Espírito do homem, o homem tem contato com Deus, e através do Espírito Santo, Deus tem contato com o homem. Mas não é a mesma coisa, tá? Bom, enquanto a alma, ela é um meio pelo qual... Aliás, enquanto o corpo físico é o meio pelo qual a alma tem contato com o mundo físico, o Espírito do homem é um meio pelo qual o homem tem contato com o mundo espiritual. Vou dizer novamente. A alma tem um contato com o mundo físico através do corpo físico, do corpo do homem. A alma tem contato com o mundo espiritual através do espírito, o espírito do homem, que foi dado por Deus. Nós vemos isso lá no ensino anterior, tá? Vamos lá, em 1 Coríntios 2,12. Nós não recebemos o espírito do mundo, mas sim o espírito que vem de Deus, para que saibamos as coisas que por Deus nos foram dadas gratuitamente. Se você prestar bem atenção nesse verso, você vai ter uma compreensão bem interessante. Então, Paulo está dizendo que nós não recebemos o espírito do mundo. O espírito que nós temos, ele veio de Deus. Espírito com E minúsculo, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Para que saibamos as coisas que por Deus nos foram dadas gratuitamente. Para que saibamos as coisas que por Deus foram dadas gratuitamente. Como que eu vou saber das coisas que foi dada por Deus gratuitamente? A salvação, por exemplo, como que eu vou saber disso? Através do Espírito. Então Deus, ele fala comigo através do meu Espírito. Digamos assim que Deus, ele manda mensagem para a gente entender. Essa mensagem, ela entra pelo nosso espírito e então alcança a nossa alma. Se não existisse esse espírito do homem, todo homem tem, desde Adão até o último homem da face da terra, tem e teve, né, o espírito humano. Se não tivesse esse espírito, Deus, ele mandaria a sua mensagem, não teria para onde essa mensagem entrar na nossa alma. Por isso Deus, ele criou o espírito. O espírito é um canal que liga nós a Deus. E é através desse mesmo Espírito que nós falamos com Deus, tá? Então, esse mesmo Espírito, ele vai nos conceder a oportunidade de nós estarmos falando com o Senhor. É através do Espírito que isso acontece. Bom, a gente já está terminando, amado, só para a gente ir concluindo já, que o Espírito do homem, ele tem um papel na salvação muito importante. Então, a salvação, ela começa na alma e continua no Espírito.
O Espírito, lá em Romanos 8,16, o Espírito mesmo dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Olha só, o Espírito, aqui está falando do Espírito de Deus, dá testemunho com o nosso Espírito, o Espírito do homem, de que nós somos filhos de Deus. Então, a habitação de Deus em nós, Espírito Santo, no nosso corpo, dentro do nosso corpo, templo do Espírito Santo, acontece através do Espírito do homem. Ambos testificam que nós somos filhos de Deus. Se não houver essa testificação, não há salvação. Se não houver essa testificação entre o Espírito do homem e o Espírito de Deus, de que eu sou filho de Deus, eu não serei salvo, tá? Todos que estiverem nas condições ali que a Bíblia nos ensina, serão arrebatados. Por exemplo, eu não serei arrebatado se meu Espírito e o Espírito Santo não testificam que eu sou filho de Deus, tá? Se eu vir a morrer hoje, se o meu Espírito não testificar com o Espírito de Deus que eu sou filho de Deus, também não conseguirei a minha salvação. Então tem um papel na salvação aí. O último versículo aqui, o último verso, vou ler o último verso aqui. Acho que eu vou pular, ler outro verso aqui. O Espírito também ele é a sede da consciência, tá? Enquanto a alma é a sede dos sentimentos, no Espírito é a sede da consciência. O texto de Romanos 2, 15 e 16, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O que Paulo está dizendo aqui? Que a escrita, né, em nossos corações, a obra da lei, né, a mensagem de Deus propriamente dito, ela testifica juntamente conosco em nossa consciência, tá? E tudo aquilo que se refere à consciência é no nosso espírito. Então, quando há aquele peso de consciência das coisas erradas que nós podemos fazer ou ter feito, isso acontece no nosso espírito, o Espírito Santo trabalhando em nosso espírito, ali, ou na alma do homem, através do nosso espírito, para que nós nos sintamos daquela maneira e venhamos nos arrepender. Então, a consciência, ela está no espírito. E finalizando, às vezes, na Bíblia Sagrada, espírito do homem é o coração, e vice-versa. Às vezes a Bíblia vai falar do coração do homem como sua alma, às vezes a Bíblia vai falar dos rins do homem como sua alma, mas às vezes ela vai falar do coração do homem como seu espírito. Por isso, amados irmãos, nós temos que buscar entender e compreender a Bíblia Sagrada, pedir sabedoria a Deus, para que nós possamos interpretar ela de forma correta, né? Não só nós que pregamos a palavra de Deus, mas aqueles que estão a ouvir, tá? Porque senão você vai ler, você vai pensar que é uma coisa e na verdade é outra, você vai entender errado, quem prega vai pregar errado, vai ensinar errado, porque não sabe de coisas como essa, tá? Lá em textos como Atos 4,32, por exemplo, vai mostrar claramente disso. Ó, e era o coração e a alma da multidão. Não vou dar continuidade no verso. E era o coração e a alma. Então você vê uma diferença. O coração e a alma. Está falando de algo e depois de outro algo. O coração aqui seria o espírito e a alma, nós já sabemos. Lá em Mateus 5,8, por exemplo, diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Está falando também do seu espírito, porque existe o espírito do homem, espírito imundo, e existe o espírito do homem, espírito já ali santificado diante de Deus, tá? Amados, Deus abençoe a todos grandiosamente. Foi um prazer estar com vocês aprendendo da palavra do Senhor. Não se esqueça, a Bíblia Sagrada, ela não foi feita apenas para levar para a igreja, ela não foi feita apenas como uma decoração na residência, lá fica aberta nos Salmos 31. A Bíblia Sagrada é o manual da nossa vida, manual, a nossa regra, através dela que nós damos progressão à nossa fé, à nossa espiritualidade, à nossa santidade, santificação diante do Senhor. A Bíblia não serve apenas para ser levada à igreja. Tem até pessoas que nem na igreja levam a Bíblia. Você acha que lê em casa? Não sei. Pode ser que não leia em casa. Mas a Bíblia Sagrada, ela tem que ser o nosso alimento todos os dias, amados. Graças a Deus, né? Isso não é para me engrandecer, até porque é uma obrigação minha. Eu leio a Bíblia Sagrada todos os dias. Todos os dias. Não tem um dia que eu não leio ela e medito na palavra de Deus quase que o dia inteiro. De manhã, medito nela à tarde, medito nela à noite. Ao dormir, eu estou meditando nela.
Amado, a Bíblia Sagrada ela não pode ficar para trás. Pelo amor de Deus, vamos se alimentar da palavra do Senhor. A sua salvação depende disso. As bênçãos sobre a sua vida dependem disso. Isso não vai te fazer merecedor das coisas de Deus, mas isso vai te ajudar a alcançar a vontade do Senhor para a sua vida cada dia mais. Amém? Que Deus abençoe a todos. Nós vamos dar continuidade então para a terceira parte no próximo ensino, momento de ensino, transmitido aqui no Facebook da nossa igreja, a igreja da Multiforme Graça de Deus. Que Deus abençoe a todos grandiosamente, em nome de Jesus. Oremos a Deus. Obrigado, Deus, por esse alimento espiritual que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela tua palavra ser ensinada, Senhor Deus, não por mim, Pai, mas pelo teu Santo Espírito. Eu sou o primeiro a ter que aprender com ela, Jesus, e aplicar ela em minha vida. Obrigado pelo Senhor ter direcionado tudo ao coração dos nossos amados, ó Deus. Abençoe a cada um, dê do teu livramento, guarda, protege todo mal e que o Senhor responda todas as nossas orações em nome de Jesus, ó Deus. Tudo aquilo que está de acordo com a tua vontade para as nossas vidas, faz tua obra. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, reine em cada coração e todos juntos possamos dizer amém em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos grandiosamente em nome de Jesus. Fica na paz.